Estamos de volta com Manhã Boa Nova, sextou, 19 de junho de 2020. A gente está conversando aqui com o Edson e com a Daisy sobre essa saúde mental das crianças que precisam ser trabalhadas, segundo um estudo do Danilo, lá da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual de São Paulo. Quais outras dicas, Daisy, você aí como mãe e vó, pode nos orientar sobre o cuidado da criança nesse período? Então, como mãe, não tive essa experiência porque escola normal, mas como avó eu estou vendo o UPA que a minha filha está tendo, e outras, né? Porque assim, nós somos espíritas, ponto, mas nós vivemos numa sociedade. O Edson mesmo falou, a gente tem que ver o todo também. Então, nós pegamos, como você pegou essa escrita, né, desse médico, a gente precisa olhar o mundo como um todo. E essas crianças, o Edson falou muito bem, eles são espíritos. E são espiritinhos, não, né? Eles são espíritos que, quando adormecem, eles retomam a sua forma espiritual, né? Ele pode ter aquela perturbaçãozinha, ter aquela coisa de ainda estar no corpinho de criança. Então, vai depender de N situações aí que o espírito enfrenta quando retoma aí o corpo físico. Os pais têm a sua responsabilidade, os professores, médicos, etc. Mas agora, nessa composição social que está, nós vamos ver crianças muito pouco e se desenvolvendo assim, didaticamente, na escola, com muita dificuldade, porque não tem um acesso, né, as coisas aí que outros da classe média alta têm. Então, nós estamos vendo disparidades. O governo, nosso governo, realmente é o pilar. Ele tem que ver isso em todos os estados, desde o norte até o sul. E cada situação, cada estado, cada bairro, né? Nós vivemos em São Paulo agora, e se eu for para o bairro do Edson, eu vou me sentir uma estrangeira no bairro do Edson. É assim, a gente é muito bairrista, né? E quanto à situação familiar, a gente acaba também com essa posse, com esse egoísmo. Eu faço assim e assim é o certo. Não, eu faço assim, mas o outro pode ser que faça melhor, deixa eu aprender com o outro. Então, precisamos ouvir, precisamos ver, precisamos nos inteirar realmente das propostas psicológicas, como se trata os pais e as crianças, porque Sim. Os pais estão realmente tendo que se virar em casa trabalhando, aqueles que, graças a Deus, ainda estão trabalhando, né? Trabalhando e ainda ter que lidar com a situação da escola, das crianças. Realmente é uma situação em que nós vamos aprender muito. Eu acredito que os pais e filhos estão abertos a uma... Porque filhos, a gente fala assim, pequenininho, não entende? Entende. Entende muito. É espírito. Não é espiritinho, né, Edson? Porque a gente tem uma situação no espiritismo onde vieram muitas informações espiritualistas e nós achamos que o espírito ele vai se minimizar para encarnar novamente. E não é assim. O espírito realmente entra numa perturbação espiritual, vai entrando em contato cada vez mais com aquele corpinho até nascer, mas o espírito continua sendo um espírito. Vamos estudar, né? Que gostoso Sim. estudar.
o espiritismo. E a gente tem um pouquinho de tempo aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, manda bala aí que tem o Edson hoje para responder. Ah, já tem uma pergunta aqui. Já tem uma pergunta aqui. Fala, Edson, sobre essa questão aí de dicas para passar este período aí com as crianças, com os filhos e netos. Olha, a dica principal que eu daria é de primeiro se estruturar adequadamente, né? Estruturar, que eu falo, é dividir tarefas, inclusive, né, entre os pais, para estar com as crianças. Ser bastante criativo nas questões de entretenimento das crianças. Se preocupar um pouco com essa questão do videogame, porque no primeiro momento, Cláudio, parece ser bem bacana você deixar ele lá dentro do quarto com o videogame o dia inteiro. Nossa, uma paz, um alívio. Principalmente para os pais que trabalham, eles estão trabalhando de forma remota. Naturalmente que isso aí pode ser um alívio, porém, nós não podemos esquecer que a gente já vinha vivenciando uma situação de que nós temos uma juventude hoje muito mais isolada lá nos seus quartos. Sim. Né? A gente vinha, inclusive, em programas anteriores falando sobre isso, certo? E o que está acontecendo? Se a gente não tomar um cuidado, aí é uma dica que eu dou, né? A gente pode sim usar o videogame, mas estabelecer limites, horários, porque se você deixar, olha, é mais prático eu deixar lá, porque eu preciso trabalhar, ou que eu preciso fazer as minhas coisas, né? E eu não estou tão habituado a ficar com meu filho o dia inteiro, parece ser mais prático, porém é um caminho perigoso esse, tá? Porque a criança vai ter uma tendência a se isolar, ela vai se distrair com as coisas dela, ela e as coisas do videogame, e vai esquecer da parte de socialização. Então tem que ter um equilíbrio nesse aspecto, né? Como eu já falei na minha fala anterior, não é fácil isso aí. Cada lar vai ter que fazer a sua condição de adaptação, né? Tem lares, inclusive, Cláudio, que nós estamos falando aqui de, por exemplo, quem tem condição de ter um videogame, legal, mas e os lares que não tem? Tem lares aí que a grande maioria, inclusive, de nós aqui que vivemos no nosso país, a grande maioria vive num lar onde fica todo mundo aglomerado. Como é que faz? Então tem que buscar, sim, alternativas. Eu acho que tem que olhar para o passado e ver como é que os pais de antigamente, né, tratavam essas questões. Naturalmente que os filhos ficavam muito mais eu, por exemplo, ficava o dia inteiro na rua quando eu era garoto. Sabe o que é ficar o dia inteiro na rua? Eu também. Né? Mas você tinha segurança, você tinha uma série de coisas e tal, então você se distraía ali com as brincadeiras. Você já não tem mais isso também, tem que ficar agora dentro de casa. Então, procurar, de alguma forma, buscar aí atividades e brincadeiras, né, educativas, que eu acho que existem de monte, que podem colaborar para manter um certo equilíbrio, né, nessa situação. Mas, acima de tudo, eu vou insistir, os pais precisam primeiro eles se equilibrarem. E a partir do momento deles estando equilibrados, tratarem esse assunto entre eles e dividir tarefas para esse tipo de situação que estamos enfrentando, que não é fácil para ninguém. Tá bom? Exato.